ação do vil tentador. Vamos iniciar mais uma semana através da fé, o segundo dia dessa semana, comercialmente falando. Nós colocamos diante de Deus todas as nossas impossibilidades e clamamos para que Ele nos socorra. E Ele é o socorro bem presente. Feche os teus olhos, vamos falar com Deus. Através da fé, Pai querido, nós encontramos resposta em todas as áreas das nossas vidas. E eu te peço, ó Pai, que em nome do Senhor Jesus, o Senhor, ó Pai, transforme o coração de cada uma destas pessoas. Algumas estavam inclinadas a tantos problemas que não conseguiam enxergar a solução. E só o Senhor para poder transformar, porque algumas coisas parecem tão simples que o ser humano não dá crédito. E daqui a pouco aquilo que era uma simples picada de um inseto se transforma em um problema tão sério que a medicina não sabe resolver. Então, ó Pai, por isso que o que é buscar o Senhor nos primeiros minutos do dia, pois precisaremos do Senhor o dia todo. Obrigado por mais um dia de vida, obrigado por estar vivo, obrigado por ser quem sou. Ainda não tenho tudo o que quero, mas sou grato com tudo que tenho. Te agradeço por mais um dia para a alegria do céu e para a tristeza do inferno. Eis-me aqui, tanto eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém, amém e amém. Se você é uma ovelha online, seja bem-vindo. Se você já me acompanha todos os dias, que Deus te abençoe. Se está comigo hoje pela primeira vez, que o Espírito de Deus, ele prevaleça sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. É bom estarmos juntos, é bom estarmos unidos, é bom estarmos na presença de Deus. É nessa presença que nós teremos abundância de alegria. Estamos falando sobre fé, sobre crescimento, e eu quero muito que você amplie a sua visão e chegue ao ponto que Deus quer que você chegue. Na Galeria dos Heróis da Fé, no capítulo de número 11, o autor dos Hebreus, ele nos orienta acerca de como nós devemos imitar aqueles que agiram pela fé e foram galardoados. E muitas vezes agir pela fé é como Noé, é trabalhar contra a maré, pois não havia chovido e Deus mandou Noé, de fato e verdade, entender o que era necessário ser feito, e Noé fez, e sua família foi salva de um dilúvio. É importante você abrir mão de sua vontade e obedecer ao que Deus está te falando para que algo maior aconteça. Aqui no livro dos Hebreus, no capítulo de número 11, no versículo de número 11, a Bíblia diz assim, preste atenção, por favor. Pela fé, também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz, já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. A Bíblia nos fala que o ventre de Sara estava amortecido e ela entendeu, Abraão, o seu marido, entendeu que era uma virtude ela poder conceber porque o ventre estava amortecido. Nesse processo de entendimento, eu quero te explicar uma coisa muito importante. Nesse interim, aconteceram muitas coisas que nos servem de lições. Uma das coisas que aconteceu, Sara, por sua vez, ela conseguiu vencer as suas dúvidas. Existe uma frase de um autor americano que eu gosto muito. Ele declara da seguinte maneira: se você tiver que duvidar, duvide de suas dúvidas, mas nunca duvide do poder de Deus. Nunca
duvide da promessa de Deus. É sobre isso o Evangelho. Se você tiver que duvidar, duvide de suas próprias dúvidas, mas nunca duvide do poder, da palavra, da promessa de Deus. Ei, está no tempo de você desbravar, está no tempo de você avançar. Porque Sara, ela tinha todas as prerrogativas: idade, ventre amortecido, menopausa. Ela já tinha meio que entregado os pontos, como quem diz: tenha filhos com H, eu já não estou na idade de gerar. Tudo isso eram contrapontos para fazer com que Sara não acreditasse na promessa. Só que aí vem a fé. A fé faz você olhar para o invisível e enxergar o impossível. Será que você pode tomar nota disso? A fé faz com que você olhe para o invisível e enxergue o impossível. É tão interessante essa questão de enxergar, porque nem todas as pessoas conseguirão enxergar o que você enxerga. Nem todas as pessoas vão melhorar para você compreender ainda mais. Nem todas as pessoas terão a dimensão da amplitude dos teus olhos, e isso vem pela fé. Nem todas as pessoas conseguirão confessar pela fé o que você tem confessado. Não sei se você me entende. Então isso é uma questão de decisão mesmo. Isso é uma questão de colocar o Senhor à frente e viver sob a direção que Ele tem lhe dado. Porque às vezes tudo e todos conspirarão contra você, e você não pode deixar as ricas e lindas promessas de Deus caírem por terra. Por isso, não se preocupe o que Deus vai fazer. Mas eu preciso disso, mas eu preciso daquilo. Essa não tem que ser a sua preocupação. A sua preocupação é não quebrar os princípios. Orar ao Senhor, meditar na palavra de Deus, oferecer o seu devocional a Deus, buscá-lo. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, disse Davi. É importante você congregar, quão bom e suave é que os irmãos estejam em união, e aí você vai ver que Deus cumpre a promessa, porque na vida de quem cumpre princípio, Deus cumpre a promessa. Agora, muitas vezes você está preocupado de como vai acontecer, aí não é a sua responsabilidade, entenda. O seu dever é de fato e verdade falar: Senhor, eu li aqui na minha humilde interpretação e no meu humilde entendimento que Sara, ela deu à luz fora da idade. Sara era velha, Sara tinha o ventre amortecido. Então, por que Deus? Aconteceu com ela e comigo não tem acontecido. A palavra de Deus, ela nos serve como base para as nossas orações. Não adianta você se desesperar: Deus, porque eu estou sofrendo, Deus. Não, Deus. Sara também estava vendo o filho de Agar, ela tomou uma decisão, fez com que Abraão provasse do silêncio de Deus, mas o Senhor foi e visitou ela. Então, Deus, o Senhor não faz acepção de pessoas. É sobre isso que estamos falando hoje. Você pode até ter tomado uma decisão errada de uns tempos para cá, você pode até estar com pensamentos turvos, essa madrugada foi difícil para você dormir, você passou por situações que você realmente, diz: poxa Deus, será que eu fiz o certo? Será que eu fiz o errado? E isso é comum mediante as grandes decisões que nós temos que tomar. Mas nunca se deixe ser vencido pelo mal. Vença o mal com o bem. E o que é o bem? É a palavra que Deus tem lhe dado. No tocante à fidelidade de Sara, a Bíblia diz o seguinte, verso de número 12: pelo que também, Hebreus 11:12, pelo que também
de um, pelo que também de um, e esse já amortecido, descenderam tantos em multidão como as estrelas do céu, como a areia inumerável que está na praia do mar. Deus havia prometido, assim que Abraão saiu da parentela e estava habitando em tendas, como lemos ontem, que ele saísse da sua tenda, que era o lugar que limitava a visão dele, e ele pudesse enxergar tantas ricas promessas que Deus tinha para ele. E ele conseguiu enxergar, e Deus prometeu que assim seria a descendência dele, numerosa sobre a terra. Agora, um detalhe: saiu de um ventre, segundo o autor dos Hebreus, que já estava amortecido. Ou seja, daquilo que era invisível, Deus fez o impossível. E aí nós partimos de um princípio totalmente contrário à lógica. E eu vou orar com você daqui a pouco. A lógica destacava a impossibilidade. A fé, ela levava a uma possibilidade, e não só isso, ao cumprimento de uma promessa. Abraão, tu serás pai de uma multidão de nações. E é sobre isso que eu quero falar com você hoje. Pare tudo que você está fazendo e me ouça agora, por favor. Ei, preste atenção no que eu quero te falar. Deus não precisa de muito para mudar a tua vida. Você entende isso? Deus não precisa de muito para mudar teu casamento. Deus não precisa de muito para mudar tua casa. Deus não precisa de muito para abençoar sua vida. Agora, Deus precisa que você seja mais organizado e seja mais confiante no que Ele tem falado com você. Não adianta nada você, em primeiro lugar, escolher fazer as suas coisas, porque está muito corrido, está muito difícil. Ei, comece a orar ao Senhor. Levante um pouquinho mais cedo. Comece a ir mais à igreja. Comece realmente a compreender o que Deus tem para você. Comece a ler mais a Bíblia. Sempre esteja com um bom livro à cabeceira da sua mesa para uma leitura. E aí você vai ver que o gigante, ele é um anãozinho. Aí você vai ver que a luta, ela não é tão grande quanto parece. E que há uma recompensa do céu para aquele que confia em Deus em meio às suas aflições. Deus está preparando você esse ano para algo que muita gente não acredita. Tem gente que dá risada. Você vai conseguir. Sim, declare isso. Eu vou conseguir. Eu vou chegar. E às vezes, para Deus fazer algo novo, você tem que passar na casa do oleiro, né? É a hora que ele põe a mão, ele quebra, ele amassa, e você fica exposto a julgamentos, como aconteceu com Maria, grávida do Espírito Santo. Ela ficou exposta a julgamentos, e naquele momento Maria, ela de fato e verdade fez aquilo que toda mulher que de fato crê em Deus deve fazer. Saiu do olho do furacão, já não se tornou mais notícia, porque é bem provável que no momento que ela engravidou do Espírito Santo, se tornou notícia. Os cancelamentos começaram, ela subiu para a casa de Isabel e lá ela encontrou reconforto. Posteriormente, ela volta já com os seus ânimos tranquilizados e a sua fé certeira. O menino Jesus nasce e a história, na verdade, se cumpre até hoje na nossa vida, pois se não fosse a ousadia de Maria, nós não estaríamos aqui agradecendo a Jesus. Por isso, guarde isso no seu coração, não se deixe ser vencido pelo mal. Vença o mal com o bem. Eu quero fazer uma oração, eu quero clamar a Deus por você. Eu quero pedir a Deus que Deus estenda a mão dele sobre a tua vida. E eu vou orar por você. Feche os olhos. Pai querido, nós estamos dispostos a viver uma vida que te agrada. Não é por força, não é por violência,
é pelo teu Espírito. Às vezes na vida, meu Pai, é necessário darmos um passo atrás para depois alavancarmos e darmos 20, 30, 40, 50 para frente. E eu lhe peço, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, que o teu Espírito, ele transpasse do alto da cabeça até a planta dos pés na vida de cada uma destas pessoas que de fato e verdade estão orando comigo agora. Algumas estão estendendo as suas mãos ou estão com as mãos colocadas em uma fotografia, uma peça de roupa, um documento, uma chave, algo que representa alguém da família. E eu lhe peço, meu Pai, livre essa pessoa da tentação, pois o tentador tem tentado destruir todas essas pessoas que clamam comigo agora. Mas, ó Pai, eu lhe peço, derrama sobre a família, estenda o teu manto de poder, estenda o teu manto de unção e não deixe em hipótese alguma o inimigo prevalecer, porque operando o Senhor, ninguém impedirá. Eu abençoo a tua vida, meu irmão. Eu abençoo a tua vida, minha irmã. E que pelas feridas do Senhor Jesus você seja sarado, sarada, livre, liberto em todas as situações. Pai, eu os abençoo para que eles vivam a plenitude do teu Espírito, em o nome de Jesus. E quem crê, digite abaixo. Amém, amém e amém. Que Deus abençoe a tua casa e não se esqueça, hoje terça-feira, Projeto Neemias bombando. Não se esqueça de enviar a sua doação. doacões@igd.com.br. Comprovante 7932144266. Sem envio do comprovante, essa doação não será contabilizada para o Nordeste, para Sergipe. Tá bom? Beijo no coração de todos. Um forte abraço, que a paz esteja com vocês e que o Espírito Santo possa, de fato e verdade, abençoar a vida de todos vocês que hoje clamam a Deus conosco. Tchau, tchau. Até amanhã. Avenida Delmiro Gouveia, 2906, 6h45, 9, meio-dia, 3, 5 e 7. Vamos clamar pela casa.